Bom, pessoal, vamos lá, vamos para mais uma aula. Nessa aula, vamos começar a falar sobre uns problemas mais elaborados. Hoje nós vamos falar sobre uma lógica de argumentação chamada tabela verdade. E vocês vão entender por que essa tabela é chamada de tabela verdade no decorrer dos exercícios. Então, eu vou fazer uma série de exercícios aqui com vocês. Espero que vocês assistam até o fim, com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todos os exercícios. Então, vamos lá. Então, olha só. O que acontece? A gente aprendeu que toda proposição ela só tem dois valores lógicos. Quais são os valores lógicos? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, olha só o que a gente tem aqui. A proposição P é uma frase que tem sentido completo. A proposição que é uma outra frase que tem sentido completo. E esse conectivo aqui, ó, a gente chama de conectivo e, tá? Então, como é que eu posso julgar se a minha proposição composta, né, que tem conectivo, ela é verdadeira ou falsa? Então, vamos entender o valor lógico. Para você descobrir o valor lógico desse e, eu vou tentar fazer uma analogia com você com um exemplo bem simples. Então, olha só. Vamos supor que essa primeira frase aqui seja o seguinte: eu vou prometer para o meu filho que se ele passar de ano, né, na escola, ele vai estudar bonitinho, se ele passar de ano, eu vou dar para ele uma bola, uma bola e, vou pôr um E assim só para destacar, tá? E uma bicicleta. Bicicleta. Então, olha só. Se o meu filho estudar e passar de ano, eu prometo para ele que no final do ano eu vou dar para ele uma bola e uma bicicleta. O que eu estou prometendo para ele? Estou prometendo que eu vou dar para ele duas coisas: a bola e a bicicleta. Então vamos lá, vamos entender a primeira. Uma proposição, ela pode ser verdadeira e a outra verdadeira. Ela pode ser a primeira frase pode ser verdadeira e a segunda falsa. A primeira frase pode ser falsa, a segunda verdadeira. E a primeira frase pode ser falsa e a segunda também pode ser falsa. Então, nos valores lógicos, a gente faz o seguinte: ó, a gente coloca 2V, 2F para a primeira frase, e aqui na segunda a gente alterna: ó, VF, VF. Para quê? Para ficar todas as combinações possíveis. Então, pode ser VV, VF, FV ou FF, ou seja, as frases, todas elas podem ter essa concordância, certo? Então, vamos entender a primeira frase. Vamos supor que eu prometi para meu filho uma bola e uma bicicleta. Aí eu pergunto para o meu filho. Chega no final do ano, ele estudou, passou de ano, eu fui lá ó, e realizei a minha primeira promessa. Tornei ela verdadeira, ou seja, eu dei uma bola para ele. Aí eu fui lá na minha segunda promessa, que é uma bicicleta, e também tornei ela verdadeira, ou seja, eu dei a bicicleta. Aí a pergunta é simples, né? Se eu dei a bola, que a frase foi verdadeira, e também dei a bicicleta, porque a frase foi verdadeira, o meu filho vai ficar feliz ou ele vai ficar triste? Ele vai ficar feliz. Se ele vai ficar feliz, para ele, essa frase aqui de cima se tornou o quê? Verdadeira, tá? Por que se tornou verdadeira? Porque eu prometi a bola e a bicicleta e eu dei as duas. Então é verdadeiro, tá? Vamos supor que ele estudou, passou de ano, tudo bonitinho, e eu fui e realizei a primeira frase, ou seja, eu dei a bola para ele. Só que na segunda frase, a bicicleta, eu não dei. Eu tornei essa afirmativa falsa, ou seja, eu dei a bola, mas não dei a bicicleta. Eu prometi para ele as duas coisas. Então, eu fui fiel com a minha promessa? Não. Então, para ele, eu cumpri com a minha promessa? Não. Então, para o meu filho, essa frase é o quê? Falsa, porque eu prometi as duas coisas e eu dei apenas uma. Nessa próxima frase aqui, olha só. Eu não dei a bola, mas eu dei a bicicleta. Ele vai ficar feliz? Apesar de ganhar a bicicleta? Vai, mas só que eu prometi as duas. Então ele não vai ficar 100% feliz. Então ele vai dizer que eu não cumpri com a minha promessa. Então para ele, essa frase é o quê? Falsa. E se eu não dou a bola e também não dou a bicicleta, então eu não cumpri com a minha promessa, continue falso. Então essa aqui é chamado de tabela
do conectivo e. Diz o quê? Se eu tenho duas verdadeiras, a frase toda se torna verdadeira. E se eu tenho pelo menos uma falsa, né, ou duas falsas, a frase toda se torna falsa, ok? Então essa é a primeira tabelinha do conectivo e, tá? Vamos lá para a segunda tabelinha do conectivo, dos conectivos. Agora eu estou falando do conectivo ou. Então vamos lá de novo. Eu vou prometer para o meu filho uma bola, certo? Ou eu vou dar para ele uma bicicleta. Bicicleta. Ok, bicicleta. Aí o conectivo agora é o ou. Então olha só, eu prometo para o meu filho, se ele passar de ano, eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta. Então eu não estou prometendo para ele que eu vou dar as duas coisas. Eu estou dizendo para ele que eu vou te dar ou a bola, eu vou dar a bicicleta. Então vamos lá. Chega no final do ano, eu dou a bola. Não faço a frase, a primeira frase ficar verdadeira. E, por consequência disso, eu também dou a bicicleta. Eu não prometi a bicicleta ou a bola. Eu prometi apenas uma delas, mas resolvi dar as duas. Se você está esperando só uma dessas coisas e de repente você ganha as duas coisas, você fica feliz ou fica triste? Você fica feliz. Então, essa frase para ele se torna o quê? Verdadeira. Ele vai pensar o seguinte: nossa, o meu pai só me prometeu uma coisa e ele me deu as duas. Então, ele cumpriu com a promessa dele e fez até mais que isso. Então, se tornou verdadeiro. Chega no final do ano, eu dou a bola e não dou a bicicleta. Ele tem motivo para ficar triste com o pai dele? Não. Por quê? Porque o pai dele só prometeu uma das coisas. Se eu dei a bola, então eu cumpri com a minha promessa. Então, para ele, essa frase é o quê? Verdadeira. Bom, nessa segunda aqui, ó, nessa terceira, eu não dou a bola, mas eu dou a bicicleta. Ele vai ficar feliz ou triste? Feliz, porque ele vai ganhar uma das coisas que eu prometi. Então, para ele, essa frase é verdadeira, ok? E chega no final do ano, eu não dou a bola e também não dou a bicicleta. Então, eu cumpri com a minha promessa? Não. Então, para ele, essa frase minha se tornou falsa, tá? Então, a tabelinha do ou ficou desse jeito, ó. A tabelinha do ou diz o seguinte: se você tiver pelo menos uma verdadeira na frase, ó, pelo menos uma verdade na frase, a frase se torna verdadeira. E se tiver duas falsidades na frase composta, né, ela se torna falsa, ok? Vocês vão decorar essas tabelinhas para mim rapidinho. Vou ensinar um macete bacana para decorar isso, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Agora o conectivo aqui é o conectivo ou. Ou, dois pontinhos, ou. Aí eu vou mudar a frase. Eu vou dizer o seguinte: ou, eu coloco assim, ó, ou eu sou goiano, goiano, né? Ou eu sou, ou eu sou paulista. Ok. Bom, eu estou dizendo o seguinte: ou eu sou goiano, ou eu sou paulista. Então tá aqui o conectivo ou, esse aqui e esse aqui. Então vamos lá. A primeira frase, eu sou, ó, lembrando que ou eu sou goiano ou eu sou paulista, implica o quê? Que não tem como eu ser dos dois estados, não tem como ter nascido nos dois estados ao mesmo tempo, concorda? Então, ou eu sou realmente um goiano nascido em Goiânia, ou eu sou um paulista nascido no estado de São Paulo. Então, vamos entender nossa ideia de tabela verdade aqui. Então, aqui eu tenho um V, significa que eu sou goiano. E aqui eu tenho outro V, significa que eu sou paulista. Isso é possível, eu ter nascido nos dois estados ao mesmo tempo? Não, é impossível. Então, essa frase é falsa. Muito bem. Agora aqui eu tenho, ó, eu sou goiano, muito bem. E eu não sou paulista. Conclusão, eu nasci em Goiânia. Então essa frase ela é verdadeira. Por quê? Porque eu estou afirmando que eu nasci em Goiânia e não nasci em São Paulo. Então ela é verdadeira. Nessa aqui eu estou dizendo o quê? Que eu não sou goiano, mas eu sou
paulista. Então aqui é verdadeiro também, porque eu estou afirmando que eu não nasci em Goiás, mas eu nasci em São Paulo. Então, ou uma coisa ou outra. E eu estou dizendo que eu nasci em São Paulo, então ela é verdadeira. E aqui eu estou dizendo o quê? Não sou goiano e também não sou paulista. Opa, mas eu estou afirmando aqui em cima que eu sou um ou outro. Eu tenho que ter nascido em um desses dois estados. Mas aí eu vou e falo que eu não sou goiano nem sou paulista. Então essa frase lá em cima está o quê? Falsa, certo? Então no ou, como é que eu posso interpretar no ou? No ou é o seguinte: se eu tiver verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, ou seja, tiver alternado os valores lógicos aqui, ó. Se eu tiver alternado os valores lógicos, a frase inteira se torna verdadeira. Caso contrário, se eu tiver duas verdades e duas falsidades, a frase toda se torna falsa, porque não faz sentido, tá? Tá aí. Poucos nós vamos entender por quê. Daqui a pouco a gente vai entender por quê que essas tabelas são chamadas de tabela verdade, tá bom? Vamos lá, próximo conectivo é o se então. Bom, no se então, eu não vou arrumar um exemplo não, mas eu vou ensinar vocês um macete. Na internet tem vários macetes. Então, um macete legal que é o seguinte: no se então, eles associam o se então a uma atriz da Globo chamada Vera. Por que Vera? Porque começa com a letra V. Fischer. Por que Fischer? Fischer porque começa com a letra F. Vera Fischer. Então aqui eu tenho o V e aqui eu tenho o F. E eles falam o seguinte, que a Vera Fischer é falsa. Eles afirmam que, lógico, que a Vera Fischer é uma mulher, lógico, a gente nem conhece a Vera Fischer, a atriz, né? Mas a gente decora assim para ficar um macete fácil de decorar. Então, o que ele afirma? Que onde tiver VF, eu leio Vera Fischer. Aí eu lembro da palavrinha falsa. Então eu tenho aqui, ó, Vera Fischer. Então na Vera Fischer é falso. E o resto, professor? O resto é verdadeiro. Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então esse é o macete do se então. Se você for analisar, faz sentido, tá? Por exemplo, se jogo bola, né? Vamos supor, se eu pegar uma frase assim, ó, se jogo bola, vírgula, então vou ao estádio. Bom, se eu pensar bem, ó, a primeira frase é verdadeira, estou jogando bola, e a segunda frase é falsa, eu não fui ao estádio, então eu não fui verdadeiro com a minha frase, né? Eu estou dizendo que eu fui jogar bola, aí a segunda frase é falsa, vou ao estádio, eu não fui ao estádio. Estou dizendo que é falso isso aqui, ó. Se eu não fui ao estádio, então eu não cumpri com essa frase. Então essa frase se tornou o quê? Falsa. E agora, se eu jogo bola e eu vou ao estádio, eu cumpri com a frase, então ela é verdadeira. Se eu não joguei bola, mas mesmo assim eu fui ao estádio, ela se torna verdadeira, porque o intuito aqui é você ir no estádio. Agora, se você não está jogando bola e não vai no estádio, ela se torna verdadeira também. Por quê? Porque a condição para você ir no estádio era ter jogado bola, tá? Então, por isso que é mais fácil memorizar essa do si, então, usando essa analogia aqui, ó, da Vera Fischer. Vera Fischer, VF. Então, só lembrar que VF se torna a frase o quê? Falsa. Então, e o resto? O resto é verdadeiro, tá? Tudo isso é para a gente resolver probleminhas, tá? E daqui a pouco vocês vão entender melhor. Vamos com calma. Então, já falamos dos conectivos, falta só mais um. O próximo conectivo é esse. Esse aqui é o conectivo se somente se. Muito bem. O se somente se é bem fácil. Por quê? Porque ele é uma bicondicional. Ou seja, só pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Se só pode acontecer as duas coisas, ó, se somente se é como assim, ó, se jogo bola, se somente se entrar em forma. Então, se eu não estou jogando bola, é porque eu não entrei em forma. Se eu entrei em forma, é porque eu vou jogar bola. Então, se somente se, as duas coisas têm que acontecer. Então, o que acontece aqui no valor lógico? Se essa coisa aqui, que é jogar bola acontecer e entrar em forma acontecer, a frase é verdadeira. E em compensação, ó, se eu não entrar em forma
Se eu não jogar bola é porque eu não entrei em forma. Então as frases ficaram falsas, que eu não consegui realizar nenhuma. Então a frase se torna verdadeira. Agora, se eu jogo, se eu jogo bola e eu não estou em forma, então eu descumpri essa frase. E se eu não jogo bola, mas eu estou em forma, eu também descumpri essa frase. Em outras palavras, o se somente se só vai dar verdadeiro se for duas verdades ou duas falsidades. Caso fique alternado, a frase se torna o quê? Falsa. Ok? É assim que a gente vai fazer os exercícios. Professor, eu tenho que decorar essas tabelinhas? Bom, é legal você decorar. Então, eu vou te dar um macete para você decorar essas simbologias. Vamos ver o macete? Olha só, vou unir todas as tabelas numa só, de todos os conectivos. Então, aqui eu tenho o conectivo E, o ou, o se então e o se somente se, ok? Então, como é que eu vou fazer para decorar? Para decorar todas as respostas que a gente acabou de estudar. É só você fazer o seguinte, olha o macete, presta atenção. O macete é o seguinte, ó. Na primeira frase você põe dois F, dois Vs, depois dois F. Na segunda frase você vai pôr VF e depois VF. Você vai alternar. Para quê, professor? Para que a relação entre a primeira frase P e a segunda frase Q tenham todas as possibilidades de acontecer. Ó. Duas verdades, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, certo? E agora, para mim preencher essa tabelinha, como é que eu faço para decorar ela? Bom, eu decoro ela assim, ó. Imagina o seguinte, que num carro você pode desenhar a traseira do carro, você pode desenhar. Ó, presta atenção aqui no meu desenho, que isso aqui é só para a gente ilustrar o que a gente vai fazer. Ó. Eu desenho a traseira do carro, o assoalho do carro, aí eu desenho o para-brisa do carro e eu desenho os dois faróis, tá bom? Pronto, isso aqui é um carrinho, bonitinho. Mas por que você está me mostrando esse desenho, professor? Porque se você colocar isso na sua cabeça, ó, que eu desenho a traseira do carro, o assoalho do carro, o para-brisa do carro, que é o vidro, né, na diagonal, e os dois faróis, você decorou essa tabela. Vamos entender? Ó, eu vou desenhar a traseira do carro, um pontinho, um pontinho, um pontinho. Então, fiz três pontinhos, pulando a primeira casa aqui. Ah, lembrando que a minha tabela ela é construída na ordem. Ó. A primeira coluna é o E, o OU, depois o OU, depois o se então, depois somente se. Tem que ser nessa ordem. Aí para você preencher a tabela, você vai fazer o seguinte, ó. Você faz a traseira do carro colocando três pontinhos na vertical, lá na coluna do E, pulando a primeira casa. Depois você vai fazer três pontinhos para fazer o assoalho do carro. Então aqui eu já tenho um, dois, três. Ó, fiz o assoalho do carro, ó, traseira e o assoalho do carro, ok? Aí aqui, ó, eu parei, o terceiro pontinho ficou no meio da tabela, ó, lá no uou. Então eu vou subir, né, lá para a primeira casa e vou desenhar o para-brisa do carro, ó, um pontinho aqui e o outro pontinho aqui. Observe que eu estou fazendo aqui, ó, meio que na diagonal, tá vendo? Para fazer aqui, ó, essa simbologia aqui, tá bom? Então, olha só, traseira, assoalho, aí você sobe e desce na diagonal. Então, tá aqui e tá aqui. Faltou agora o quê? Os faróis. Os faróis não é dois pontinhos, tipo um narizinho de porco. Então, eu vou desenhar aqui, ó, pontinho e um pontinho. Então, ó, esses aqui são os faróis, ok? Observe. É tosco, mas faz a gente decorar. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que aonde eu fiz o pontinho vermelho é falso. E aonde não tem pontinho vermelho vai ser verdadeiro. Então vamos ver? Ó, falso, 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 certo? E falso aqui. Além disso aqui é o narizinho do porco, né? Que é os farol do carrinho. Falso, falso. E o resto, professor? O resto é verdadeiro. Ó. Verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro. Então, olha só. Se eu tenho duas frases, verdade e a outra verdade, se for no conectivo e, ela é verdade. Se for no conectivo ou, ela é verdade. Se for no conectivo ou, ela é o quê? Falsa. Se for no se, então, ela é verdade e no se somente se, ela é verdade. Por exemplo, ó, se for uma frase for verdadeira e a outra for falsa, então eu tenho que ela é falsa no e, né?
ela é verdadeira no ou, verdadeira no ou, verdadeira no se então, mas ela é falsa no se, somente se, quando eu mudo o conectivo, certo? Lembra lá do Vera Fischer? Ó, V, Vera, né? F, Fischer. Vera Fischer vai ser falsa no se então, ó, falsa. E o restante aqui no se então, ó, é verdadeiro. Professor, eu vou ter que decorar essa tabelinha? Vai, né? Então, olha só, um macete bacana, ó. Você desenhou aqui o assoalho do carro, a traseira do carro, o assoalho do carro, o para-brisa do carro e os faróis do carro. Isso significa que onde você riscou aqui, você põe falso. E o resto é o quê? Verdadeiro. Ah, e essa tabelinha verdade, acho que tem esse nome por quê? Ela tem esse nome porque, para resolver os exercícios, só me interessa os resultados verdadeiros. Ou seja, tudo que for falso nos exercícios, você descarta. Só serve se for verdadeiro. Vamos ver como é que funciona na prática? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para vocês, tá? Então, olha só. Vamos descobrir o valor lógico aqui, por exemplo. Deu o valor lógico, deu uma proposição. Primeira coisa, não são proposições simples. Então, são proposições por conectivos. Olha só. A Lua é um satélite da Terra e o planeta Vênus gira em torno da Terra. Então, o que a gente tem aqui? Que a primeira frase é verdadeira, que realmente a Lua é um satélite da Terra. E o planeta Vênus não gira em torno da Terra, né? Então, é falso. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma frase verdadeira. Ó, eu tenho uma frase aqui verdadeira e tenho uma falsa. E qual é o conectivo aqui? É o e. Segundo a tabela verdade, só voltar aqui para você ver, ó. Segundo a tabela verdade, ó, se eu tenho uma verdadeira e uma falsa, no e, qual é o resultado? O resultado é falso. Então aqui eu tenho, né, verdadeiro, falso. Então o resultado é o quê? Falso, porque o conectivo é o conectivo e. Na letra B, o morcego é um mamífero ou o Sol é um planeta. Então, o conectivo aqui, ó, é o ou. Então, a primeira frase, morcego é um mamífero? Sim, é o único mamífero que voa, não é verdade? O Sol é um planeta? Não, né? O Sol é uma estrela, né? Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem uma frase verdadeira e uma frase falsa. Lembra do exemplo lá que eu dei do meu filho? Eu dou uma bola ou uma bicicleta. Se eu dei só a bola e não dei a bicicleta, ele vai ficar feliz? Vai, né? Porque eu não prometi as duas coisas, eu só prometi uma. Então, se eu tenho apenas uma frase verdadeira, essa frase se torna o quê? Verdadeira. Tá bom? Essa frase se torna verdadeira. Aqui, qual é o conectivo aqui? Se, então. Então, lembra, ó, se então não pode dar Vera Fischer, porque Vera Fischer faz a frase ficar falsa, tá bom? Então, vamos lá. 3 é um número par? Vamos pensar. 3 é um número par? Não, né? É falso. 3 mais 1 é ímpar, mas 3 mais 1 dá 4, então não é ímpar, é falso. Então, dois falsos no se, então, dá o quê? Verdadeiro. Só não pode dar o quê? Vera Fischer. No se, então, só não pode dar isso. Mas se der 2F, 2F, o resultado é verdade. Ah, professor, tudo isso está onde? Lá na tabela verdade. Vou voltar só mais uma vez para você ver. Ó, 2F no 2F. Vamos lá. Aqui, ó, 2F. Falso, falso. No se, então, da frase fica o quê? Verdadeira. Então, aqui eu tenho 2F, frase verdadeira. Ó. F, opa. F, F. Então, a frase fica o quê? Verdadeira. Ah, então eu vou precisar ficar olhando na tabela verdade? Vai. Eu vou passar essa tabelinha verdade para vocês. Aí vocês vão fazer. Na letra D, de novo, se então, o que a gente tem? 3 é par, falso. 5 é par, falso. 2F torna a frase verdadeira. Na letra E, é o se somente se. Ó. 4 mais 3 é igual a 5? Não, é falso. Se somente se, 4 é igual a 2 mais 2? Sim, verdadeiro. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma falso e uma verdade. E a gente sabe que falso e verdade no se somente se é falso. Por quê, professor? Porque o se somente se só vale se as duas coisas acontecer ou se as duas coisas não acontecer. Ou seja, só serviria se fosse duas verdades ou duas falsidades.
Tá? Como aqui deu alternado, o resultado dessa frase é o quê? Falso. Ok? E por último, Santos Dumont inventou o avião? Sim. Ou Egito é um país da Europa? Não. Né? Egito é um país da África. Tá? Para quem pensa que é da Europa, Egito é da África. Então, o que a gente tem aqui? Um ou. E o ou eu tenho aqui um verdadeiro e um falso. Aí é aquele exemplo do meu filho lá. Ó. Eu dei a bola e não dei a bicicleta. Ele fica feliz? Fica. Então essa frase é verdadeira. Ok? Vamos continuar com mais exemplo aqui, que aí vocês vão pegar a manha. Olha só esse exemplo aqui. É de um concurso público, tá? Olha só. Há 3 suspeitos de um crime: o cozinheiro, a governanta e o mordomo. Sabe-se que o crime foi efetivamente cometido por um ou por mais de um deles, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se ainda que. Agora vamos para as proposições. Lembrando que essas proposições no texto elas não ficam destacadas assim, eu que destaquei. Então cabe você identificar quem são essas proposições lá no texto, tá? Ó, se o cozinheiro é inocente, então a governanta é culpada. Então o conectivo aqui, ó, é o até colocar aqui, ó, o conectivo aqui é o se, então, é a setinha, certo? Bom, segunda frase. Ou o mordomo é culpado ou a governanta é culpada. Então aqui já é o ou, né? Outro conectivo. E aqui a terceira frase. O mordomo não é inocente. Então agora eu vou ensinar vocês como é que resolvo esses exercícios. Tem aqui as alternativas, eu não preciso olhar para as alternativas ainda. Eu resolvo da seguinte maneira. Existem 2 formas de resolver. A primeira delas é quando as frases que eu vou analisar, existe uma delas que é simples. Essa aqui é uma frase simples. Professor, como é que você sabe que ela é simples? Porque não tem conectivo. Nem o e, nem o ou, nem o ou, nem o se, somente se, nem o se então. E essas duas aqui são compostas. Por quê, professor? Por quê? Porque elas têm o quê? Os conectivos. Nesse aqui é o se, então, e nesse aqui é o ou, tá? Bom, e por que que isso é importante? Porque se no exercício tiver uma frase simples, a frase simples é sempre, sempre o quê? Verdadeira. Verdadeira. Olha que legal. Todo exercício que tiver uma frase simples, ela é sempre verdadeira. Se ela é sempre verdadeira, é por ela que eu vou começar a analisar. Então, o que que estou dizendo que é verdade? Eu estou dizendo que o mordomo não é inocente, é uma verdade. Ou seja, o mordomo ele é culpado. Então, vou apagar aqui para não misturar. Então, aqui é uma verdade. Muito bem. Então, vamos atrás do mordomo. O mordomo está aqui, ó, nessa segunda frase. O mordomo é culpado. Vamos pensar? Se o mordomo não é inocente, o mordomo só pode ser culpado. Então, essa frase é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, eu digo que a frase simples é verdadeira. Então, essa frase aqui de cima também é verdadeira. Lembre só, aqui é verdade porque a frase é simples. Ok? E essa aqui se tornou verdade porque essa aqui, sendo verdade, essa aqui também é verdade. Quer dizer que ele é culpado. É verdade. Muito bem. E agora? Qual é o conectivo aqui? É o conectivo ou. Vamos pensar? Eu tenho aqui o conectivo P, V barra, que. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa primeira parte é verdadeira, certo? E essa segunda frase é o que? Verdadeira ou falsa? Bom, lembrando que para mim resolver um exercício, todas elas têm que dar verdade. Essa aqui tem que dar verdade, aqui tem que dar verdade, e a frase simples tem que dar verdade. Como a frase simples é sempre verdadeira, eu já acertei. Verdade, verdade. Então, no ou, como é que eu sei que o ou é verdade? Vamos lembrar? No ou, ó, é aquela do eu sou goiano, eu sou paulista. No ou, a tabela verdade é assim, ó. Pode ser VV. Vamos lá, vamos desenhar aqui de novo, ó. VF. Aí depois ela pode ser o que? FV e FF. No ou, quais são as possíveis respostas? No ou, a resposta, deixa eu mudar aqui de cor, sem pressa, vamos fazer com calma. Aqui é o ou. Ou, só para você, só para ilustrar. No ou, essas frases aqui pode ser como?
Vamos pensar? Se for duas verdades, está dizendo que eu sou goiano e sou paulista. Então isso aqui é o quê? Falso. Eu sou goiano e não sou paulista. Verdade. Eu não sou goiano, mas sou paulista. Verdade. Não sou goiano e não sou paulista. Falso. Porque eu tenho que ser um dos dois. Tá vendo? Esse aqui é o valor lógico do ou. Ah, e o que me interessa para mim resolver o exercício? Só me interessa esse resultado e esse. Por quê? Porque eu tenho que fazer todas as frases ficarem o quê? Verdadeiras. A frase simples já é verdadeira. Então significa o quê? Que nessa frase aqui eu já descobri que essa primeira parte é verdade. Então, qual deve ser essa segunda parte para que o resultado seja verdade? Bom, se só me interessa essas duas, ó, então olha só, a primeira não é verdadeira? Sim, então a segunda só pode ser o quê? Falsa. Essa segunda aqui, ó, tem que ser o quê? Falsa para combinação do ou, né? Combinação aqui dá o quê? Verdadeira, ok? Então, conclusão que a gente chega, que essa segunda frase tem que ser falsa. Por quê? Porque verdadeiro, deixa eu colocar uma caneta azul. Porque verdadeiro com falso torna verdade no ou. Ok? Então quer dizer o quê? Que essa frase aqui se tornou verdadeira. Tá? Bom, então eu disse que a governanta é culpada. É uma coisa falsa. Então vamos atrás da governanta. Tá aqui, ó. Governanta é culpada. Não é a mesma frase? Se essa aqui é falsa, essa frase aqui de cima, ó, também é o quê? Falsa. Hum. Então vamos lá? Qual é o conectivo aqui, pessoal? Não é o se então? Não é o, não é o se então? No se então não pode dar o quê? Vera Fischer, porque Vera Fischer, o resultado fica o quê? Falso. E eu quero o resultado falso? Não, eu não quero o resultado falso. Então não pode dar Vera Fischer. Então, se esse primeiro carinha aqui é falso, esse resultado pode ser V? Não, porque senão vai dar Vera Fischer. E Vera Fischer vai me dar um resultado falso. E eu não quero o resultado falso, eu quero o resultado verdadeiro. Então quer dizer que esse carinha aqui, ó, só pode ser falso também. Então aqui é falso e aqui é falso. Assim torna a frase toda o que? Verdadeira. Pronto. Aí eu analisei o meu exercício. Tudo que está de vermelho é falso, o que está de azul é verdadeiro. Aí a pergunta é o seguinte: três suspeitos de um crime, né? Então a pergunta é: logo, letra A, a governanta e o mordomo são culpados? Vamos ver. Mordomo é culpado. Muito bem, é verdade. Mordomo é culpado. A governanta também é culpada? Vamos ver? Governanta é culpada, é falso. Se a governanta é culpada, é falso, ela é inocente. Então, a letra A não pode ser. Não. Letra B. O cozinheiro e o mordomo são culpados? Vamos lá. O mordomo é culpado? Sim, tá aqui, ó. O cozinheiro é inocente? Se é falso, o cozinheiro é culpado. Ó, eu estou dizendo o quê? Que o cozinheiro é inocente é uma coisa falsa. Então, se o cozinheiro é inocente é falso, então o cozinheiro é culpado. Então, o mordomo e o cozinheiro é culpado. Ó, o cozinheiro e o mordomo são culpados. Então, essa aqui é a resposta certa. Vamos analisar o outro, ó. Somente a governanta é culpada? Não, a governanta não é culpada. Ó. A governanta é culpada é falsa, ela é inocente. Então, essa aqui também não é. Somente o cozinheiro é inocente? Bom, o cozinheiro é inocente é falso, o cozinheiro é culpado. Então, essa aqui também não é. Somente o mordomo é culpado? A gente já viu aqui, ó, que o mordomo é culpado e o cozinheiro também. Que aqui, ó, se é falso, o cozinheiro só pode ser culpado. Então, a resposta certa, ó, é a letra B de bola. É só uma interpretação. Então, esse é um exemplo. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. O próximo exemplo é esse aqui. Vamos entender? Para que eu consiga analisar as respostas, eu tenho que interpretar isso aqui usando a tabela verdade. Então, vamos lá. Aqui o conectivo é o ou, aqui o conectivo é o e aqui também o conectivo é o ou, certo?
Então, para a gente poder responder isso aqui, a gente tem que pegar por base a tabela da verdade. Então, vamos lá. 3 mais 4 é igual a 7. Então, aqui eu vou dizer que isso aqui é uma verdade, né? O ou, deixa eu mudar de cor aqui, para não atrapalhar. Então, eu sei que a primeira frase é verdade e a segunda também é verdade, certo? Aqui, 8 é menor do que 4, falso. 6 é maior do que 3, 6 é maior? É verdadeiro, tá? 6 é menor do que 0, falso. 3 é igual a 4, falso. Agora vamos usar os conectivos. Deixa eu pensar aqui na caneta azul. Então, o conectivo aqui é o ou, tá? O conectivo aqui é o e, que é o circunflexo, tá? Ou, e o conectivo aqui é ou. Muito bem. Segundo a tabela verdade, o que a gente tem aqui? Opa, segundo a tabela verdade, o que a gente tem? A gente tem aqui o seguinte. Vou pegar a caneta preta. Segundo a tabela verdade, a gente tem, então, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Aqui a gente tem falso e verdadeiro. Falso. 6 é menor do que 0 é falso. Falso. Então temos dois falsos, né? Conectivo aqui, então, vou escrever, tá? É o ou, aqui é o e aqui é o ou. Então, duas verdades no ou dá o quê? Vamos interpretar. Ó. No ou é aquele exemplo da bola e da bicicleta. Então, eu dei a bola e dei a bicicleta. Então, verdadeiro. No eu dou a bola e a bicicleta para ser verdade. Então, se eu não dou a bola, mas dou a bicicleta, é falso, porque eu prometi dar as duas coisas. Tá vendo? O eu prometi dar as duas coisas. E aqui o ó, eu não dou a bola e também não dou a bicicleta. Então, aqui é falso. Então, conclusão que a gente chega. Essas duas aqui é verdade, que essas aqui vai ser falsa e essa aqui também vai ser falsa. Essa é a nossa interpretação. Aí, segundo a nossa análise, vamos entender agora. Assinale a única alternativa correta. Todas as proposições são falsas? A gente já viu que não, né? Não é verdadeiro. Então, não é. Descarta. Vou dar aqui de cor de novo. Então, essa aqui não é. Somente a 3 é falsa? Não, né? A 2 também é falsa. Descarta. Somente a 2 é falsa? Também não, né? A 3 também é falsa. Descarta. 1 e 2 são falsas? A 1 e 2, 1 e 2 são falsas? Não, né? Uma é verdadeira, a outra é falsa. Descarta. Só sobrou a última. A última está o seguinte. A 1 é falsa ou a 2 é falsa. O que está dizendo aqui com esse ou? Que uma delas é a resposta. Então, a 1 é falsa? Não, a 1 é verdadeira. A 2 é falsa? É, a 2 é falsa. Certo? A 2 realmente é falsa. Então, essa aqui é a resposta certa. Por que é a resposta certa? Porque a letra E está dizendo o seguinte: ou a primeira parte responde a minha questão, ou a segunda parte responde a minha questão. Qual que responde a minha questão? Essa aqui, ó. Essa aqui responde, porque o ou significa que é uma coisa ou outra. Então, eu vou adotar essa aqui, que responde a minha questão. A 2 é o quê? Falsa. Tá vendo? É um exercício que exige o quê? Um pouco de habilidade, certo? Então, vamos continuar. Próximo aqui eu tenho o seguinte. Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Isso aqui é exercício de concurso público, tá? Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, então Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol, nem Laura é italiana. Bom, antes da gente fazer esses exercícios, a gente lembrar o seguinte, que eu tenho que analisar as proposições. Todos têm conectivo? Vamos ver? A primeira tem conectivo, que é o se então. A segunda tem um conectivo, que é o ou, né? V barra. A última aqui também tem, a terceira tem conectivo, que é o se então. Muito bem. Nessa aqui tem a palavrinha ora. Quando ele coloca no exercício ora, isso acontece, é porque ela é verdadeira. Tá? Então vamos lá. Ó.
Toda vez que o exercício tiver uma frase simples, ela é verdadeira. Toda vez que coloca assim uma intervenção, ó, ora, isso acontece, ela também é verdadeira. Até porque a Laura não aparece nas outras frases, ela está aqui só de enfeite. Então a gente parte do princípio que essa última frase, como ela não tem conectivo, né, ela é verdadeira. Então, frase verdadeira. Bom, conclusão que eu tenho, se ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, eu vou analisar ela como um todo. Ó. Nem Egídio é espanhol, nem Laura é italiana. A Laura eu vou até descartar. Por quê? Porque ela não comenta a Laura em momento algum aqui no texto. Então, eu vou atrás do Egídio. Eu estou dizendo que nem Egídio é espanhol. Então, eu estou falando que Egídio não é espanhol. Onde é que está o Egídio? Nessa frase aqui não está. Na segunda frase, o Egídio está aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que Egídio é espanhol. E aqui eu estou dizendo, nem Egídio é espanhol. É a coisa verdadeira. E se eu estou afirmando que Egídio é espanhol, então ele é falso. Lembrando, ó, eu parto do princípio que Egídio é verdade. Ó, que nem Egídio é espanhol. Então, essa frase é verdadeira. Se ele não é espanhol, essa frase que afirma que ele é espanhol é falso. Ok? Agora a gente analisa, ó, qual é o conectivo aqui? Não é o ou. O conectivo ou, eu tenho que pensar lá na tabela verdade. O que que diz na tabela verdade no caso do ou? Ó, vou desenhar aqui rapidinho. Ó. VV, VF, FV e FF. No ou, olha os resultados. Ó. Isso aqui no ou. O resultado é o seguinte, ó. Lembra que eu sou goiano, eu sou paulista? Então isso aqui se torna falso e aqui se torna falso. E aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, porque eu sou uma coisa ou outra. Então o que que me interessa no exercício? Só me interessa essas duas partes do meio aqui. Ou seja, tem que dar alternada, ó, uma verdadeira e uma falsa, ou uma falsa e uma verdadeira. Se eu já tenho uma coisa aqui que é falsa, para dar alternado, essa outra coisa aqui obrigatoriamente tem que ser o quê? Verdadeira. Então aqui é verdade. Ok? Para quê? Para que essa frase se torne verdadeira. Por isso o nome tabela verdade. Eu tenho que fazer todas as frases serem verdadeiras, não pode dar falso. Ok? Bom, então, Alberto é alemão, é verdade. Vamos atrás do Alberto? Alberto está aqui em cima. Então, Alberto é alemão? Aqui estou dizendo o quê? Que Alberto não é alemão. Então, não está negando essa frase aqui de baixo? Então, se essa é verdadeira, essa aqui de cima só pode ser o quê? Falsa. Essa aqui é falsa. Ok? Bom, e qual é o conectivo aqui? Não é o se então? Lembra do se então? Ó, no se então, como é que é a regrinha? No se então não pode dar Vera Fischer. Então, Vera Fischer fica falso. E o resto fica o quê? Verdadeiro. Certo? Então, se aqui é F, aqui não pode ser V. Porque se der V, vai dar Vera Fischer. Então, aqui só pode ser o quê? Falso também. Ó, falso com falso, deixa a frase o quê? Verdadeira. Então, aqui é falso. Para dar verdade. Então, eu estou dizendo o que aqui que é falso? Do Frederico. Né? Frederico é francês? É falso. E aqui não é a mesma coisa? Ó, Frederico é francês. Não é a mesma frase? Então, se aqui é falso, nessa terceira frase, Frederico também é falso. E o conectivo aqui também não é o se então não pode dar Vera Fischer. Ó, se der Vera Fischer, o resultado é falso. E eu não quero que seja falso. Então aqui não pode ser V, não pode. Aqui tem que ser o quê? Falso. Então, outra frase falsa. Pronto, terminei minha análise. Ó. Fiz todas as frases, o resultado delas tem que dar o quê? Verdade, de acordo com a tabela verdade. Ok? Bom, então vamos lá, vamos interpretar o exercício, as respostas. Observe que nas minhas alternativas também tem conectivo. Olha que legal. Qual é o conectivo aqui? E, 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 ou, e aqui é o se então. Né? É o se então. Vamos analisar o primeiro. Ó. Pedro é português? Vamos atrás do Pedro. Pedro não é português? É falso. Então, Pedro é português? É verdade. Frederico é francês? Frederico é francês? Frederico é francês? É falso. E aqui no exercício está dizendo que é falso. Então, aqui é falso. O conectivo na way
verdadeiro e falso no E faz a frase ficar falsa. Então, não é a resposta, tá? Lembra da bicicleta? Eu dou uma bicicleta e uma bola. Tem que ser as duas verdadeiras. Como deu verdadeiro e falso, a frase é falsa. Vamos de novo. Pedro é português? Verdade. Ó, Pedro não é português, é falso, então Pedro português é verdade. Alberto é alemão? Vamos atrás do Alberto. Alberto não é alemão, é falso. Então, Alberto é alemão só pode ser o quê? Verdade. Conectivo aqui o E, ó. Então, verdade com verdade, no E, torna a frase verdadeira. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos interpretar os demais, ó. Pedro não é português. Pedro não é português, é falso. Alberto é alemão? Alberto não é alemão, é falso. Alberto é alemão é verdadeiro. Então, falso, verdadeiro. No conectivo E. Faz essa frase ficar o quê? Falsa. Segunda tabela, é verdade. Tá? Então, essa aqui é a única resposta certa. Vamos ver aqui do Egídio. Ó. Egídio é espanhol? Egídio é espanhol? Verdade. Nem Egídio é espanhol, então é falso. Frederico é francês? Frederico é francês? É falso também. Então, ó, dois falsos no ou torna a frase falsa. Lembra? Ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Então, se as duas coisas são falsas, torna a frase falsa. E no se então? Vamos lá. Alberto é alemão? Alberto é alemão, é verdadeiro. E Frederico é francês? Frederico é francês, é falso. Então, deu o quê? Vera Fischer. E Vera Fischer no se então dá falso. Aí minhas análises, ó, a única verdadeira então, ó, é a letra B, tá? Então, olha só, verdadeiro e falso dá falso. Deixa eu apagar aqui que eu fiz ilustradinho para você ver. E aí vai verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso no e verdadeiro vai dar falso, falso, falso lá no ou vai dar falso e verdadeiro e falso, né, que é Vera Fischer, vai dar falso. Como é que eu descobri se é verdadeiro ou falso? De acordo com essa análise que eu fiz aqui em cima, tá? No texto. Aí, então, a minha resposta certa é a letra B, tá? Letra B. Vamos para um outro exemplo, um pouquinho diferente. Nesse exemplo aqui é o seguinte, pessoal. É de um concurso público, né? Então, aqui tem Maria tem 3 carros, o Gol, um Corsa e um Fiesta. Um dos carros é branco, o outro é preto e o outro é azul. Bom, aí aqui ela tem várias frases, ó. Ou o Gol é branco, ou o Fiesta é branco, ou isso ou aquilo, enfim. O que ele quer saber no exercício? Ele quer saber quais são as cores na ordem do Gol, do Corsa e do Fiesta. Quais são as cores? As cores são branco, preto e azul. Mas qual carro tem essas cores? Para isso, eu vou analisar as frases. Ó. Todas as frases, o conectivo é o ou. Então, vamos lembrar do ou. Vamos lá. O ou, o que a gente tem? Ó? VV, VF, FV e FF. No ou, o que vai acontecer aqui? No ou, lembra do eu sou goiano, eu sou paulista? Então, isso aqui é falso e falso. Vai dar verdadeiro só aqui no meio. Então, só me interessa esse e esse. Ou seja, tem que dar alternado, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Bom, já sei que tem que dar alternado, certo? As minhas interpretações. Só que o que eu falei para vocês? Para mim começar o exercício, eu precisava de uma frase simples. Eu não tenho uma frase simples para começar o exercício. Se eu não tenho uma frase simples, por onde eu começo? Eu começo por um chute. Eu vou chutar. Ó, vamos chutar uma opção. Eu vou chutar. Eu vou chutar que o gol é branco. Ah, professor, o gol é verdadeiro? Não sei. Eu vou dizer que o gol é branco é uma coisa falsa. Falso. Tá? Isso aqui é um chute, tá? Eu não sei. Então, olha só o que vai acontecer no meu chute. Se aqui é falso, aqui tem que ser verdadeiro. Professor, por que tem que ser verdadeiro? Porque só me interessa essa situação aqui, ó. Ou seja, só me interessa respostas verdadeiras. E respostas verdadeiras, um é falso, outro é verdadeiro ou vice-versa. Então, se aqui é falso, aqui tem que ser verdadeiro para a frase ser verdadeira. Então, vamos analisar. Então, o que eu tenho aqui agora? O Fiesta é branco. Vamos atrás do Fiesta?
Se o Fiesta é branco, Fiesta é azul, é falso. Falso. Então aqui tem que ser verdade. Lembra? Tem que dar alternado. Para quê? Para que essa frase seja verdadeira. Então diz aqui, ó, Corsa é azul. Vamos atrás do Corsa? Aqui, ó, Corsa é azul. Não é a mesma coisa? Então, verdadeiro e verdadeiro. Então, se aqui é verdade, aqui atrás tem que ser falso. Por quê? Porque tem que estar verdadeiro e falso. Gol é preto. Muito bem. Então, eu estou dizendo que o gol é preto. É falso. Gol é branco, também é falso. Vamos atrás do outro gol. Não tem gol aqui. Então, vamos atrás do Corsa. Corsa é azul, Corsa é azul. Aqui tem Corsa. Ó. Corsa é preto. Então, se o Corsa é preto, é falso. Então, aqui só tem que ser verdadeiro, mas deu falso. Por quê, pessoal? Aqui eu estou dizendo que o Fiesta é preto. Não pode ser verdadeiro. Vamos voltar. Por que aqui não pode ser verdadeiro? Porque, olha só, o que é verdade aqui? O Fiesta é branco. Então, esse Fiesta é preto tem que ser o quê? Falso. Falso com falso. O que dá aqui, ó? Falso com falso. Vai dar falso. Aí deu um problema no exercício. As respostas aqui, ó, tem que dar tudo verdadeiro. O que aconteceu aqui? Deu uma falso. Então quer dizer que o meu chute foi errado. Então, como é que a gente faz para resolver o exercício? Troca o chute. Qual foi o meu chute? O meu chute foi que isso aqui era falso. Então eu vou trocar. Erro. Se deu erro, vamos de novo. Outra escolha. Vamos lá. Vamos chutar de novo, mais uma vez. Vou chutar que agora aqui é verdade. Se aqui é verdade, aqui tem que ser falso. Para dar verdadeiro. Gol é branco. Então, o gol preto é falso. Então, aqui é verdadeiro. Corsa é azul. Então, verdade. Aqui, se aqui é o Corsa é azul, aqui também é o Corsa é azul. Aqui tem que ser o quê? Falso. Lembrando, ó, então, uma verdadeira e uma falsa. Uma falsa é verdadeira. Então, ó, Fiesta é azul. Se aqui o Fiesta azul é falsa, Fiesta é preto, vamos ver, ó, Fiesta branco, falso, Fiesta azul, falso. Então, Fiesta só pode ser o quê? Fiesta só pode ser preto. Ou, se o Fiesta é preto, esse aqui tem que ser falso. O Corsa é preto? Não, o Fiesta é preto. Então, aqui é falso. Então, observe que todas deu verdadeiro, falso ou verdadeiro. Então, olha as minhas respostas aqui, ó. Todas ficaram verdadeiras. Então, minha análise está certa. Então, qual é a cor do gol? É a primeira resposta. Vamos lá? O gol é branco. Qual é a cor do Corsa? O Corsa é azul. E qual é a cor do Fiesta? O Fiesta é preto. Então, a resposta é branco, azul e preto. Branco, azul e preto. Então, a resposta certa é a letra E. Tá? Então, quando não tem a frase simples, eu tenho que chutar uma suposição e analisar se todas as respostas aqui no final, ó, vão ser verdadeiras. Tá? Se não for, eu troco o chute. E eu só vou trocar o chute quantas vezes? Só uma, né? Porque se não for verdade, o chute troca e o chute vai ser verdadeiro. Ok? Bom, aqui eu só quero que vocês entendam que os exercícios são esses, tá? Para vocês fazerem os exercícios. E aqui eu estou dando aqui um exemplo de quando tem uma frase com dois conectivos, só para a gente ter uma ideia. Olha só, vou fazer aqui rapidinho e eu vou pular aqui só para a gente entender. Aqui eu tenho o conectivo se então e o conectivo ou, tá? Então agora eu vou colocar lá, ó, 4 verdades, 4 falsas. Eu vou colocar 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas e vou alternar. VF, VF, VF. Para quê, professor? Para mim colocar todas as hipóteses, ó, 3V, 2V e 1F, o verdadeiro 1F e 1V e assim vai. Então aqui eu tenho todas as hipóteses. Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar o se então. Lembrando que o se então, Vera Fischer é falso. Ó, Vera Fischer. E que, tá vendo? E que. Então, Vera Fischer é falso. E o resto é verdadeiro. Tá? Bom, então vamos analisar. Ó. VV, ó. Vera Fischer, falso. Vera Fischer, tem dois Vera Fischer, ó. Vera Fischer e Vera Fischer. Bem aqui, ó. Então os dois é falso. E o resto é tudo verdadeiro. E agora a frase R. A frase R nessa, eu vou repetir ela aqui, ó. Só pra gente analisar. Então só tô repetindo, ó. Troquei, troquei. Repetir. Agora vamos analisar essas duas situações, essa com essa. E qual é o conectivo que está entre elas?
conectivo que está entre elas é o conectivo ou. E o conectivo ou só vai ser verdade no VV, nas alternadas, VF e FV. E quando for duas falsas, ó, F com F, o resultado é falso. Quando é duas verdadeiras, vai dar verdade. E quando dá verdadeiro e falso, verdade, verdadeiro e verdadeiro, e verdadeiro e falso também é verdade. Ou seja, no ou só é falso quando tem duas falsidades. Vou tentar fazer devagar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó, vamos ver essa outra aqui. Eu tenho o se então e o conectivo e. Então vamos lá. Vou preencher essas tabelas aqui, ó. 4 verdade, 4 falsidade, 2V e 2F, 2V e 2F e alterno. Por que eu fiz isso aqui? Para mim pegar todas as hipóteses, tá? Agora vamos analisar essas duas colunas aqui, pessoal. Ó. Só essas duas aqui, ó. Essas duas aqui é do se então. Tá? No se então, só é falso no Vera Fischer. Esse e esse, o resto é verdadeiro. Ó. Ok, analisamos essas duas colunas. Vou repetir essa terceira coluna. Vou só repetir. Pronto, repetir. Agora vamos analisar o conectivo entre elas, ó, que é o E. Aqui tem o E. Ó. Tem um conectivo E aqui, ó, entre eles. No conectivo E, só é verdade se for 2V. 2V da verdade. Então, só é verdade nessa e nessa. E nessa aqui, ó. Tem 3 verdades. E o resto? O resto é tudo falso. Então, vamos lá, ó. V. Então, temos 3 verdades, né? 3 verdades e o resto é tudo falso. Então, é assim que a gente analisa uma tabela que tem 2 conectivos na mesma frase, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Tem mais, só que eu não vou fazer com vocês, porque não é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Depois a gente faz. Mas esse exemplo aqui dá pra gente fazer, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho. Olha só. Ou Celso compra um carro, ou Ana vai à África. Ou Rui vai a Roma, ou Rui vai a Roma. Se Ana vai à África, então Luiz compra um livro. Se Luiz compra um livro, então Rui vai a Roma. Ora, aqui a palavrinha ora. Rui não vai a Roma. Essa frase aqui é uma frase o quê? Simples. Então, quando a frase é simples, a gente não precisa chutar, né, que nem no exercício anterior. Basta dizer que essa frase simples, ela é verdadeira. Toda frase simples é verdadeira. Pronto, então olha só. Rui não vai a Roma. É verdade. Então, essa frase aqui, ó. Rui vai a Roma, ela é o quê? Falsa. Tá? Ela está negando, né? Então, ela é falsa. Lembra aqui qual é o conectivo aqui, ó? É o se então. Se então não pode dar Vera Fischer, porque senão a resposta é falsa. Não pode dar Vera Fischer. Então, isso aqui é falso, aqui não pode ser verdadeiro. Tem que dar o quê? 2 falsos, ok? Não pode dar Vera Fischer. Então, aqui só pode ser falso. Ah, mas aqui eu já estou interpretando. Rui vai a Roma, Rui vai a Roma. Isso aqui é falso, aqui também é falso, tá? Só para confirmar que são as duas frases são iguais. Então aqui tem que ser falso. 2 falsos torna a frase verdadeira. Luiz compra um livro, vamos atrás do Luiz. Luiz compra um livro, falso. Luiz compra um livro falso, Luiz compra um livro falso. Então aqui é falso. Se então de novo, aqui é falso. Pode dar Vera Fischer? Não, então aqui não pode ser V, tem que ser F. Vai dar 2F. E 2F torna a frase o quê? Verdadeira. Muito bem. Agora vamos atrás da Ana vai à África. Aqui, Ana vai à África. Ana vai à África é falso, então aqui também é falso. Ok? E aqui eu tenho um conectivo, né? Ou Celso compra um carro, ou Ana vai à África, ou Rui vai a Roma. É o ou. O ou tem que dar alternado, né? Então aqui tem que ser verdadeiro. Lembra do ou? Ou eu sou paulista ou eu sou goiano. Não tem como eu ser duas coisas ao mesmo tempo, tá? E nem negar as duas coisas, porque senão fica tudo falso. Então, essa aqui é verdadeiro, para tornar a frase verdadeira. Terminei minha análise. Agora vamos ver nas alternativas. Ó. Celso compra um carro? Verdade. Vamos ver. Celso compra um carro? Compra. Tá aqui, ó. Celso compra um carro. Ana não vai à África. Cadê a Ana? Aqui, ó. Ana vai à África é falso. Ela não vai à África. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro. E qual é o conectivo aqui? O E. Então, torna a frase verdadeira.
Então, essa aqui seria a resposta certa. Mas vamos interpretar os outros. Ó. Celso não compra um carro é falso. Cadê? Ó? Tá aqui. Ó. Celso compra o carro. Então, Luiz não compra um livro. Vamos ver? Luiz compra um livro é falso. Então, não comprar é verdadeiro. Então, ficou falso e verdadeiro. Torna a frase o quê? Falsa. Né? Porque o conectivo é o quê? É o E. Tá? Professor, como é que você sabe disso? Porque eu olho a tabela verdade. Tá bom? Ana vai à África é verdade. Luiz compra um livro é falso. De acordo com essa análise que a gente está fazendo aqui, ó. Luiz compra um livro é falso. Então, de novo, ó, verdadeiro e falso no E. Torna a frase falsa. Ana vai à África é falso. Luiz compra um livro é falso. Então, dois falsos no ou. Torna a frase falsa. Lembra, ó? Falso ou falso. Isso aqui torna a frase falsa. Tá bom? E Ana vai à África é falsa e Rui não vai a Roma é verdadeiro. E o E aqui, ó, torna a frase falsa. Então a única que é verdadeira é a letra A, tá? Então a resposta certa aqui, ó, é a letra A. Ok? E veja esse aqui. Esse aqui é o nosso, deixa eu ver se é nosso último exemplo. Nosso último exemplo, ele fazendo o seguinte, ó. Homero não é honesto ou Júlio é justo. Homero é honesto ou Júlio ou Beto é bondoso. Beto é bondoso ou Júlio não é justo. Beto não é bondoso ou Homero é honesto. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho aqui o ou. Aqui eu tenho o ou, que é o V barra, né? E aqui eu tenho Beto é bondoso, eu tenho o ou. E aqui eu tenho o ou. O que acontece? No ou, eu só posso acreditar que o ou tem resposta verdadeira, falsa e verdadeira, ou verdadeiro e falso. Só pode dar alternado. No ou, tá? No ou tem que dar alternado, tá bom? E também pode dar dois verdadeiros no ou, tá? Que aí continua sendo verdade. Mas no ou só pode dar sim, certo? Então, o que a gente tem que interpretar aqui? Como não tem frase simples, a gente tem que chutar, tá? Então vamos chutar? Eu vou chutar que isso aqui é falso. Vamos pôr a linha falsa. Então, se isso aqui é falso, esse aqui tem que ser verdadeiro. Então vamos lá. O Homero não é bom, não é honesto. Homero é honesto. Então isso aqui é verdade. Júlio é justo. Homero é honesto, ou Júlio ou Beto é bondoso. Tá? Então, aqui não tem nada a ver com esse ser justo. Júlio é justo, então Júlio não é justo. É falso. Então, vamos lá, vamos interpretar aqui. Isso aqui é falso. Tá? Beto é bondoso? Ainda não sei, tá? Beto é bondoso. Homero é honesto? Aqui em cima eu coloquei que Homero não é honesto. Homero é honesto? É verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Tá bom? Isso aqui foi um chute. Agora vamos interpretar aqui, ó. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso e aqui é verdadeiro, isso aqui torna essa frase verdadeira. Porque ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Se eu dei a bicicleta, torna verdadeiro. Lembra do exemplo? Tá? Então isso aqui é verdade. Bom, o Júlio é justo, tá? O Júlio aqui, Beto é bondoso? Bom, eu não sei ainda, tá? Mas vamos supor que isso aqui é falso, aqui tem que ser verdade. Tem que ser. Eu estou pensando que seja um ou outro, né? Aqui vai ser verdade. Se aqui é verdade, torna a frase verdadeira. Porque se eu colocar aqui falso, pessoal, olha só, eu deixaria falso com falso. Aí a frase se tornaria falsa. Então aqui tem que ser verdade. Beto é bondoso, então aqui embaixo, ó, Beto não é bondoso é falso. O Beto não é bondoso é falso. Então aqui eu tenho um falso e um verdadeiro. Torna a frase verdadeira, tá? Eu tenho um falso e um verdadeiro. Torna a frase verdadeira. Então, o Beto não é bondoso. Beto é bondoso? É verdade. Verdadeiro. Júlio ou Beto é bondoso. Júlio não é justo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho que Homero é honesto ou Júlio ou Beto é bondoso. Então, isso aqui é verdade. Então, para essa frase que todinha ser verdade, no ou,
no ou tem que dar uma falsa e uma verdadeira. Então, esse aqui tem que ser falso. Vamos entender, ó? Essa aqui, ó, tem que ser falsa. Vamos entender por quê? Porque isso aqui vai dar, ou isso aqui vai dar, isso aqui vai dar falso. Então, significa o quê, ó? No ou, isso aqui é o ou. No ou, se eu tenho, no ou, se eu tenho falso e verdadeiro no ou, eu torno a frase verdadeira. Então, isso aqui se tornou verdade. E aqui também é verdade, ó. Então, eu tenho essa verdade com essa verdade, torna a frase verdadeira, tá? Então, por isso que ficou assim. E agora, com essa interpretação, a gente consegue deduzir a resposta. Beto é bondoso? Vamos lá. Beto é bondoso? Verdade. Vamos lá. Beto é bondoso? Verdade. Homero é honesto? Homero não é honesto, é falso. Então, Homero é honesto? Verdade. Júlio não é justo. Júlio é justo? É verdade. Então, Júlio não é justo. Júlio não é justo, é falso. Júlio não é justo, é falso. Tá? Então, aqui eu tenho verdade, verdade, falso. Então, descarte. Tem que dar tudo verdadeiro. Beto não é bondoso. Vamos lá. Beto não é bondoso. Beto não é bondoso, é falso. Homero é honesto. Homero é honesto, é verdade. Júlio não é justo. Júlio não é justo, é falso. Então, aqui a gente tem essa segunda interpretação aqui. Então, falso, verdadeiro, falso. Vamos para a letra C. Beto é bondoso. Beto é bondoso, verdade. Homero é honesto. Homero é honesto, verdade. Júlio é justo, verdade. Ó, tenho 3 verdades aqui, ó, de acordo com essa análise. Vamos para a próxima. Beto não é bondoso. Beto não é bondoso. Beto é bondoso aqui, ó. É verdade. Então, Beto não é bondoso, é falso. Então, a gente tem aqui falso. Homero não é honesto. Homero não é honesto. Falso. Júlio não é justo. Júlio é justo, é verdadeiro. Júlio não é justo, é falso. 3 falsidade. Letra E. Beto não é bondoso. Beto não é bondoso. Falso. Homero é honesto. Homero. Homero é honesto, verdade. Júlio é justo. Júlio é justo, é verdade. Então aqui, ó, eu tenho verdade e verdade. Aí eu te pergunto, como não tem conectivo nas alternativas, né? Qual deles deu tudo verdade? Qual letrinha que deu tudo verdade? A letra C. Então a resposta, ó, é a letra C. Até vou apagar aqui para confirmar para vocês. Então a resposta certa é essa aqui, a letra C. Essa é a resposta verdadeira. Tá ok? É assim que é a interpretação. Bom, como esse exercício eles é um pouquinho mais difícil, vocês vão tentar fazer. Aí no nosso próximo encontro eu vou corrigir com vocês os exercícios, tá? Vocês fazem e depois eu vou corrigir com vocês na próxima aula, no próximo vídeo, tá? E anotem que na próxima quinta vocês têm essa sala aí do Socrativo para postar, ok? A gente se vê então até o próximo encontro. Um abraço.